não acredito. Do nosso De querido novo? apresentador Frei Rinaldo. E é claro que a nossa equipe não poderia deixar de prestar essa homenagem no dia de hoje. Frei Rinaldo, parabéns! Que Deus te ilumine em todos os momentos de sua vida. Que você continue distribuindo alegria a todos que lhe conhecem. Tenha sempre uma palavra de fé para o próximo. E é claro, continue sempre trazendo informações sobre saúde para nossos queridos amigos de casa. Que Deus te abençoe hoje e sempre. São os votos sinceros de sua equipe do Vida e Saúde. Essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora. Por quê? Terceira sexta-feira. Na festa da vida, Jesus te convida, Ele é teu amigo. Na festa da vida, Jesus te convida, Ele é teu amigo. Na festa da vida, Jesus te convida, Ele é teu amigo. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Obrigado pela homenagem, pelo carinho. Né? Obrigado a toda a equipe aqui do Vida e Saúde. Obrigado aos médicos também, doutor. Assim, a gente tem um orgulho de estar aqui nessa casa já há 18 anos. Depois, eu sempre costumo dizer, depois do Padre Eduardo, eu sou o padre mais, não mais velho, mais antigo, doutor, assim, da casa. Assim. E eu agradeço de coração a minha equipe, os amigos que a gente tem aqui, realmente. E os médicos, vocês assim, que representam tudo, que quando a gente liga, nossa equipe entra em contato com vocês assim, e falam que é o Vida e Saúde, prontamente vocês assim dão um jeitinho na agenda, porque sabe que aqui a gente quer, tem essa preocupação de orientar, de formar, de instruir, de trazer qualidade de vida através das informações de vocês. Aquilo que vocês fazem todos os dias, explicando, quando recebe uma família, uma pessoa doente, motivam, inspiram e também fazem com que aquela pessoa tenha assim, um tratamento adequado para ter qualidade de vida. Então, obrigado. O senhor hoje representa todos os médicos aí, o doutor Renato, que esteve na matéria, e todos os médicos que já passaram aqui, já sentaram nessa cadeirinha aí do Vida e Saúde. Obrigado, doutor. Então, eu quero também, como os médicos, dar os parabéns. Então, muitos parabéns. Obrigado. Obrigado, equipe. Muitas felicidades. Obrigado, viu? Né? E Obrigado. que Deus continue te dando Amém. muita saúde. Amém. Para toda, como o vídeo falou muito bem, toda essa alegria e trazer informações, né, para as pessoas. Doutor. Mas vamos aqui trabalhar, doutor. Já estamos falando de alegria, de festa, né? Fez lembrar, sim, doutor, assim, já que o assunto é infecção urinária, muita gente nas festas exagera um pouquinho. O senhor falou assim que é importante tomar água, tomar algum suco, evitar os sucos assim de caixinha que tem muito sódio, enfim, tomar bastante chá. Mas tem gente, doutor, assim, que não gosta nem de suco, nem de água, parece que a água enferruja, mas gosta assim de um destilado, gosta de uma cervejinha, gosta de um refrigerante. Isso também substitui o líquido ideal do rim aí, doutor? O álcool não, e o... Então, não substitui, é pior ainda, né? Pior? Porque, porque quando a gente toma cerveja, todo mundo vai muito ao banheiro. Por quê? Porque ela desidrata. Então, isso é um mito. As pessoas falam assim, vou tomar cerveja porque cerveja ajuda a urinar, eu vou conseguir expelir o cálculo. Foi como nós falamos no bloco anterior, não é o aumento de ingestão de líquido que vai fazer o cálculo sair. Na verdade, a dor tende a piorar. E eu até lembro de algumas senhoras que nem têm o hábito de beber e vieram falando para mim que estavam bebendo, tomando cerveja quente no desespero de tentar eliminar o cálculo porque disseram que era bom. Então, se para quem não bebe tomar cerveja já é ruim, imagina quente, né? Então, realmente, tomar destilado, tomar cerveja não vai ajudar em nada, vai piorar, vai desidratar. Então, a gente falou que tem que tomar mais líquido, vai, na verdade, diminuir a quantidade de líquido do organismo. E o refrigerante tem muito sódio, que predispõe à formação de cálculo. Então, não é refrigerante também. Tem que ser água mesmo, suco natural ou chá. É claro, não vai deixar de tomar refrigerante, enfim, mas não com esse intuito. Exato, né? E é interessante que ele falou assim, porque isso desidrata, resseca, enfim, e além de prejudicar, porque... E muita gente diz assim, doutor, assim, a gente ouve assim, doutor, eu vou tomar cerveja escura, né? Cerveja escura, porque ela é diurética, né? Isso é um mito também, né, doutor? Ou seja, ela está roubando, na verdade, a pouca água que você já tem no organismo, é isso, doutor? Porque vai desidratar, né? Sim, tanto que nós temos necessidade de tomar líquido, tomar água. A pessoa bebe, tem necessidade de tomar uma quantidade maior de líquido. Doutor, vamos lá, vamos novamente assim, o que é nesse sistema urinário uma infecção na bexiga? Quando é que ela é preocupante?
Quando é que ela, assim, não, uma infecção eu posso tratar assim, assim. Quando é que ela começa a dar um sinal de alerta? Quando é que começa a ser, tipo assim, mais delicado e mais perigoso? Muito bem colocado. Então, a infecção na bexiga, a pessoa tem o que a gente chama de sintomas irritativos da bexiga. Foi o que a gente falou, ardor para urinar, urina com mais frequência, vem vontade de ir ao banheiro, tem que ir logo, às vezes sai sangue na urina, e o sangue é porque a infecção gera um processo inflamatório na mucosa da bexiga, os vasos sanguíneos ficam mais friáveis, que a gente fala, eles ficam mais suscetíveis, né, a sangrar, eles sangram mais facilmente, aí tem o sangramento que a gente chama de hematura. Muitas mulheres, quando têm a infecção urinária, se tomar mais líquido, às vezes passa, sem precisar tomar antibiótico. Mas ela precisa começar a tomar mais líquido e procurar o serviço médico. E, a princípio, ela vai ser diagnosticada com uma infecção urinária e tratada com antibiótico. Como foi falado também, é importante que seja um antibiótico de pequeno espectro, ou seja, que pegue algumas bactérias e não muitas, não aquelas mais agressivas. Por quê? Se a gente começa a dar antibiótico muito forte, a gente começa a induzir uma resistência bacteriana. E daí é um problema que nós temos hoje em dia de saúde pública, que cada vez precisa se dar antibióticos mais potentes, às vezes para tratar problemas que antigamente eram solucionados com antibióticos, vamos dizer, mais simples, com espectro menos amplo. Daí a gente vai queimando etapas. Entendi. Então, a mulher teve os sintomas, vai ser tratada com esse antibiótico, a princípio, por pouco tempo, 3 dias já é suficiente. Se ela começa a ter uma recorrência, daí precisa tratar por mais tempo, 7 dias. E o problema é, se essa infecção não for tratada adequadamente, essas bactérias podem subir para o rim, de causar uma infecção muito mais grave do que a cistite, a infecção na bexiga, que é a pielonefrite, que vai cursar com uma dor lombar, que o rim vai estar inflamado pela infecção, febre, prostração, a pessoa se sente mal, cansada, pode ter falta de ar, ela pode ter uma taquicardia, e aí é um quadro bem sério. Ela tem que ser avaliada por um médico, muitas vezes pode ser tratada em casa, uma pielonefrite, mas muitas vezes nós precisamos tratar essa pessoa internada, com antibiótico, aí sim, bem potente, eventualmente fazer um exame de imagem, se for uma infecção mais séria, a gente faz a princípio um ultrassom. Ou seja, falando as claras, pode matar. Pode matar. Pode matar. Se não for pode gerar uma sepse, é uma infecção generalizada, um quadro potencialmente grave. Entendi. Doutor, e nesse caso que é um transplante, aí a pessoa perde, o rim perde a sua capacidade, a sua função, essa bactéria pode espalhar também, pode virar uma metástase bacteriana, digamos assim. E aí, doutor? Quando nós falamos a sepse ou septicemia, que a infecção está generalizada, é que tem bactéria circulante no sangue. Então, a pessoa tem os efeitos sistêmicos, não é só a dor do rim. O efeito sistêmico é o quê? A febre é uma coisa que um sintoma que acomete o corpo todo. Entendi. Começa a ter falta de ar. Pode começar a ter retenção de líquido para fora dos vasos sanguíneos. E o corpo não consegue mais manter a pressão. Muitas vezes essas pessoas são internadas em UTI, tem que utilizar uma expansão volêmica, ou seja, receber soro, porque ela vai desidratando, tem que receber soro para hidratar e também medicações para manter a pressão, que às vezes o organismo não consegue manter a pressão arterial. Então, é um quadro bem sério. Tá vendo, gente? Porque a gente falou assim, do extremo, né, do que pode acontecer, acometer uma infecção urinária não tratada, descuidada, ou de repente algumas situações, alguns hábitos que a gente mesmo provoca, né? E aí como a gente não vê o que está acontecendo lá por dentro, mas o organismo reage com tudo aquilo que a gente coloca para dentro. Então, ele falou dos extremos, com um sinal de alerta também, a gente pode mudar esse quadro, não deixar isso acontecer. Doutor, a Jussara Elaine Serafim de Barroso, Minas Gerais. Dona Jussara, um beijo para a senhora, Deus abençoe, viu? A mãe dela tem 71 anos e tem infecção recorrente, sempre aparece a bactéria E. coli. Gostaria de saber por que dessa recorrência, né? É por causa da idade? É menopausa? É a Jussara perguntando e colocando a situação da mãezinha dela de 71 anos, doutor. Bem, dona Jussara, muito obrigado pela pergunta, por participar do programa. E foi muito pertinente a sua questão.
alguns fatores importantes. Primeiro, infecção recorrente, ou seja, não é simplesmente chegou no pronto-socorro, diagnóstico, tratou com antibiótico e resolveu. Ela tem infecções de repetição. E o fator idade é muito importante, porque as mulheres mais idosas são mais predispostas a ter infecção. Pelo fator da idade, os idosos têm uma imunidade um pouco mais reduzida em relação às pessoas mais jovens, e pelo fato de ela ter tido a menopausa, ela está no climatério, há um declínio significativo dos hormônios femininos, os principais, estrógeno e progesterona. E o estrógeno é um fator protetor para evitar essa entrada de bactérias que saem da região perianal, que saem do intestino, e a Escherichia coli é uma delas, ela é responsável por 80% das infecções urinárias. Então, vejam só ela, essa E. coli ou Escherichia coli, 80% por conta dela e 20% por conta das outras. O estrógeno ajuda a ter uma barreira protetora para evitar que essas bactérias cheguem até a bexiga. Então, ela, estando no climatério, tem essa predisposição. Então, muitas vezes, como nós tratamos? Fazendo uma reposição hormonal que não precisa ser comprimida, uma reposição sistêmica. Pode ser uma reposição local, com creme de estrógeno, que já vai melhorar o que a gente chama de trofismo. A vagina dela vai ficar mais úmida, mais trófica, com mais condição de evitar que as bactérias cheguem até a bexiga. Então, uma forma seria essa, ela tem que ser avaliada por um médico que vai fazer exames e propor o tratamento melhor. Muito bem, obrigado, Ana Jussara, aí participando do programa. Agora vamos lá para o Paraná, doutor. De Minas Gerais para o Paraná, é a Iraci Caranhani, de Siqueira Campos, no Pará. Obrigado, Ana Iraci. Ela tem 83 anos, doutor. É importante quanto mais informações você passa para a gente, melhor. Ou seja, a idade, enfim, isso ajuda na resposta, na compreensão da pergunta e na resposta. Ela tem 83 anos, tem a bexiga muito solta, diz ela assim. Tomo vários remédios de uso contínuos, porém, quando toma todos certinho, urina muito. E quando não, né, não toma, não urina. O que seria isso? É Iraci de Siqueira Campos, doutor. Dona Iraci, pela descrição da senhora, o que eu penso mais é que a senhora tem um quadro que a gente chama de bexiga hiperativa, que é uma incontinência de urgência. Então, geralmente as pessoas pensam em incontinência de esforço, que é quando a mulher faz algum esforço, tosse, espirra, faz uma atividade física e perde urina. Esse é um tipo de incontinência comum, mas uma outra também muito comum, essa de urgência. Há uma disfunção da bexiga. Então, qual é o funcionamento normal? Conforme a urina chega até a bexiga, ela vai acomodando o volume cada vez maior, até que chega um volume, o cérebro coordena para que ela contraia a musculatura e esvazie. Na bexiga hiperativa, é como se com pouco volume de urina já detectasse o cérebro, a bexiga, que ela está cheia. Então, ele faz com que a todo momento a bexiga fique contraindo. E se vem uma contração mais intensa, ela tem o que a gente chama de urge-incontinência. O cérebro está sendo enganado, né, nesse caso. É um descompasso dessa comunicação. Então, o que é urge-incontinência? A mulher sente aquela urgência para ir ao banheiro, só que não dá tempo, ela perde. Então, pelo que ela descreveu, ela perde com frequência. Então, provavelmente seja isso. E, geralmente, o tratamento disso é com medidas comportamentais, ela procurar fazer as micções programadas, evitar que a bexiga encha muito, porque isso vai predispor a essa urge-incontinência. E, quando não resolve, fazer fisioterapia ou também tomar medicações. Vai variar de pessoa para pessoa o tamanho? Eu estou imaginando assim, a bexiga, doutor, quanto que tem de líquido aí? É 1 litro, é 2 litros? Quanto, meio litro? Quanto que é uma bexiga cheia? A capacidade da bexiga no adulto varia de 300 a 600 ml. Ah, olha só, não chega a ser meio litro. Então, a maioria, em torno de 150 ml, a gente tem o que a gente chama de primeiro desejo miccional, ou seja, a primeira vontade de urinar. Já dá um sinalzinho. Dá uma vontade, mas a gente consegue controlar. Entendi. Aí vai enchendo um pouco mais, até que chega um momento que não dá mais, a gente precisa urinar. Entendi. Então, é assim que funciona o mecanismo da micção, né? E o senhor falou, doutor, assim, a questão de próstata, né? Por que isso tem a ver com bexiga? Por que tem a ver com a incontinência? Porque a próstata vai aumentando de volume, cada vez mais. Vou novamente recorrer aqui à figura, que acho que é bem ilustrativa. Isso é uma enciclopédia. Ele tem não, estou vendo aqui, aqui vai cair melhor, caber melhor. Tá. Vocês dá para ver bem aqui, ó. Ok. Que é um corte lateral.
aproximar mais a câmera. Então, você está vendo aqui, vou usar a caneta também. Então, aqui é a uretra, pênis, né? E aqui, o que está em amarelo é a próstata. E aqui em cima é a bexiga. Então, a próstata, na maioria dos homens, com a idade, ela vai aumentando de volume. Ela vai comprimindo a uretra. Vai apertando, doutor. Vai apertando. Então, o homem vai ter dificuldade para urinar. O jato sai mais fraco, ele demora para começar a urinar. Termina de urinar, dá a impressão que sobra urina na bexiga e tudo mais. E, em alguns homens não tratados, isso pode gerar essa disfunção da bexiga. Ela vai contraindo também de forma cada vez mais intensa a musculatura para vencer a obstrução prostática. Isso gera uma dor, doutor? Alguma coisa? Dor ou não? A princípio, não. É só quando vem uma contração muito intensa, pode doer, mas geralmente não. Entendi. Mas aí pode desencadear essa bexiga hiperativa. Porque ela está obstruindo, a bexiga entra em disfunção, entra em descompasso. Olha que interessante, gente. Esse é o Vídeo de Saúde, gente. Né? Quantas informações valiosíssimas aqui com o doutor Pedro. Nós vamos chamar mais um intervalo. Na sequência, muitas perguntas estão chegando, só que eu ainda não vi por que a sua não chegou. Dá tempo, liga para o seu vizinho, liga para a sua vizinha. Infecção urinária é o tema do Vídeo de Saúde hoje, viu? A gente vai para o intervalo, volta já só para você.